Mas ele tava desesperado lá que tinha diretor, né? Aí ele, pô, vem me ajudar porque tô nervoso, o cara bateu, só tem diretor aqui comigo. Aí eu fui lá pra ajudar ele pra ele não ficar na merda, né? Mas assim, o cara tuvo alguma, se lastimou, foi lesado. Diz ele que ele perdeu o freio. Cara, eso es foda. Ele perdeu o Coitado. freio, Ah, aí o caminhão desceu. muchos kilos, estaba muy pesado. Oi? Muchos kilos del camión estaba cargado. Não, caminhão pequeno. Caminhão pequenininho. Ah, bueno, gracias a Dios que no pasó a mayores. Oh, fiz. Olha, imprimi aqui mas acabei, me acabaron de dar, ainda na verdade nem olhei, nem consegui olhar. Imprimi, fiz o quaderno do aterramento elétrico. Depois dá uma olhada. Olha, será que o pessoal vai vir? Será que o Ricardo e o Edson? Oi, Arthur, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Aham. Então, beleza. E vocês? Eu também tô bem. E os outros? E as outras pessoas vão chegar? Será? Não sei, mas vamos lá. Olha só. Que nem eu falei com vocês. Qual é a função do aterramento? É proteção, né? Uhum. Nem apaguei isso aqui. Então, o que ele vai proteger? Ele vai proteger. Não sei onde está apagado, não, vai para onde? Ele vai proteger o quê? Pessoas. E equipamentos. Né? Oi? Pessoas e equipamentos. Pessoas, animais e o equipamento. Certo? Beleza. Então, assim, a função básica do aterramento é essa. A equipamento, o que acontece? O terra, muitas das vezes, ele é referência para eletrônica. Às vezes, alguns equipamentos que não tenha o terra bem feito, o terra bem equipado, o que acontece com ele? Ele tem que. Ele não tem referência eletrônica, muitas das vezes não funciona direito. Tá bom? Uhum. Beleza. Vou apagar aqui. Tá? Pode apagar? Deixa eu. Pode. Ó, o Walter saiu. Ô, Ricardo. Deixa Cardo. eu pegar. Tá? Se eu só pegar um apagadorzinho ali rapidinho. Falou. Deixa eu ver aqui. O pessoal mandou mensagem. O Walter caiu? Acho que caiu. Acabou de voltar. Ah, não. Saiu ou Voltou? entrou? Tá, beleza. Vou pegar um apagador ali.
Então vamos lá. Ricardo, boa noite. Então vamos lá. Ricardo, a gente estava falando aqui que o aterramento, a função básica é a proteção, né, de pessoas, animais e equipamentos. E nos equipamentos Sim. ele usa como referência para eletrônica. Na verdade, vocês devem ter visto lá com o Fabiano, que a gente lá tem sensores que trabalham de 0 a 24 volts, de 0 a 12 volts. Então, esses 0 volts aqui eu tenho como referência. Tá Show. bom? Então, beleza. Ó, o Walter caiu. Então tá ok. Vamos lá. Então, olha só. Qual é a norma que rege o aterramento? Para aterramento. NBR, quem lembra da NBR? 5410? Isso. 5.000. Estabelece condições das instalações de que, Arthur? Que é? Das instalações de baixa Tensão. tensão. Certo? Com o objetivo de garantir a segurança de pessoas e animais. Aí, professor, parece que sua câmera travou. Tá congelado. É verdade. Peraí, então. Peraí. Ué, pra mim. Voltou. Isso aí. Agora voltou, né? Voltou. Eu tô com o celular do meu filho. Meu celular foi pro
Minha câmera tá ficando escura. Então, vamos lá. Quem determina norma para aterramento? 5410. E ela determina o quê? Condições das instalações de baixa tensão, né? Com o objetivo de garantir a segurança de pessoas e animais. Então, ó, NBR 5410, instalações até 1000 volts, tá? Em corrente alternada, e 1500 volts em corrente contínua. Tá? Aconteceu alguma coisa com o Walter, gente? E falando que não tá conseguindo entrar aí. Eu tô no grupo aí que não tá conseguindo entrar. Ué, mas não tá impedido ele aqui, não. Ué, não tá nem pedindo permissão aqui pra ele entrar, não. Peraí. Não tá, não. É do. É do celular dele mesmo. Posso apagar aqui? Pode? Beleza. Ricardo, monitora ele pra mim no grupo aí, por favor. Tá. Então vamos lá para um exemplo prático aqui de aterramento. Vamos lá. Exemplo.
Então, a gente tem uma instalação, certo? De um chuveiro elétrico 4.400 watts em uma rede 220. Ele quer saber o quê? Qual é o fio que a gente vai usar? Como é que vocês calculam aí? E como é a seção transversal do fio terra? Esse fio aqui vocês já sabem calcular. Como é que a gente calcula? Fio. Chuveiro. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho aí. Como é que a gente calcula? Tiago, Oi? Aí eu volto, Thiago. consegui entrar. Fala, Ricardo. Boa noite, galera. Boa noite, Walter. Boa noite. Me Walter. perdi muito aí? Boa noite, Arthur. Não, Eu só perdeu falei não. da 5410, que a gente já falou, e esse exercício aí. ¿Quieres 5410 o qué? É a norma brasileira regulamentadora, aquela de instalações elétricas. Mas no. Ah, falaram de uma norma. Tá bom. Aí, ó, se eu fiz certo, eu já cheguei na resposta. Qual que é, Arthur? 2,5. Puta merda. Por fase e pro aterramento. Tá, pode ser. E aí, Arthur? E aí, cara? O meu já vai dar um pouco mais, né? Já para 4.400. Eu colocaria 4 milímetros, mas 2,5 pelo cálculo aí da lei de Ohms, né? E aí, Walter, achou? Eu ni sei do que estão falando, cara. Não, peraí então. Olha só. Eu dei um exemplo. Aí que tá me perguntando. Qual deve ser a seção transversal do fio? Qual é a bitola do fio que liga um chuveiro de 4.400 watts em uma rede de 220 volts? Bem como a seção transversal do fio terra. Então, o fio do chuveiro você já sabe calcular. Como é que a gente calcula? Ajuda aí, Arthur. Walter, você lembra como é que calcula watt? Como é que transforma o... No paren por mí, continúen, gente. No, la verdad que no, Artur. Não, a gente não parou, não. A gente parou para fazer mesmo. Ah, Então, Tá vendo o 4.400 ali? sí. Tem que transformar aquilo para corrente. Para 220. Tem que pegar o 4.400 e dividir pela voltagem. Que eu saiba é isso. Isso. Isso aí. Pra corrente. Dá 220, no, 2,2. Isso. Esse seria 2, né? Seria 20, né? 20 amperes. Que fio suporta 20 amperes? 4.400 dividido por 220 dá 20. 20 amperes. Corrente é igual a... A resistência dividido pela tensão. É o watt dividido por V. O que é o watts? Potência. A potência. Isso mesmo. Potência dividido pela Tensão. tensão. Quanto que vai dar? 20. Corrente é igual a 4.400. Dividido 220. Isso. Que liga 20 Ampere. Um cabo de 2,5 suporta isso aí, não suporta? Suporta. Suporta. Para parar.
E como a gente ainda não chegou nos 32 amperes, a gente tem que botar um fio da mesma bitola para a terra. Aí, olha só. O que tem agora? Agora, a gente tem o quê? Que achar a bitola do terra, certo? Ah, mas a bitola do terra é a mesma bitola do fio normal. Isso. Tem uma tabela lá para ele NBR 5410 e a gente tem uma... Até 16 milímetros pode ser igual. Uhum. Deve ser, né? Depois a gente corta pela metade. É, meu Artuzão. Sí, por mí puede apagar o enunciado, sí. Mas, espera, fio de chuveiro. Ricardo, Oi, tu consegue tirar esse barulho que está no seu computador? tá fazendo barulho? Tá, eu não sei se tem alguma coisa que tem. Peraí, pode ser que tenha alguma outra coisa aberta aqui. Tá fazendo um chiado, deve ser alguma coisa que está aberta no computador. Agora melhorou. Ahora melhorou. Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, ó, desse exercício, qual que é o condutor do fio terra? Vamos lá. A bitola, seção. Fio, fase, 2,5 milímetros. Seção, fio, terra. 16 ou 2,5 milímetros. Até 16 milímetros, ele acompanha. Ele acompanha o quê? O mesmo valor do terra. Tá? Posso botar uma tabelinha para vocês? Pode apagar aí? Pode. Pode. Não se vê a primeira linha, não se vê do que você escreveu, Thiago. Então, peraí, rapidinho. Foi? Não. A primeira linha. Lo que dice encima no se ve. Não escrevi nada, não. Estou aqui. Do outro lado. Não escrevi nada, não. Ah, tá. Ahí está. Ahora sí, son dos conductores fácil. Ok.
seção mínima do condutor proteção. Então, ó, seção fase menor ou igual a 16, a seção mínima é igual à seção fase. De 16, quando ele é menor ou igual a 16, não, maior ou igual a 16, e menor ou igual a 35, isso aqui a gente está falando de milímetros, tá? Quadrado. É igual a 16. Seção fase maior ou igual a 35, o condutor terra é a seção fase dividido por 2. Tá? Isso aqui, ó. O que é isso aqui? Tabela tabela 8 NBR 5.410. Caneta horrível. Ih, a caneta nem conseguiu escrever. Hã? A caneta nem conseguiu escrever. Não. Tabela 8 NBR 5.410. Pra ver que eu. Então vamos lá, pode apagar? Pode, por mim pode. Não pode. Então, nós vamos falar de tipos de aterramento. Para isso configurar os aterramentos, tem vários tipos. Isso cai muito em prova de concurso. Vamos lá, aterramento. Segundo, NBR 5.410. Então, o primeiro tipo de aterramento que a gente tem é um sistema TN, que é o quê? O terra no neutro, certo? Ó, o sistema TN. E qual é o mais usado, Thiago, normalmente? Oi? Qual é o mais usado normalmente? Depende
Depende do que tu quiser, do que fazer, entendeu? Esse sistema TN, o que acontece? Esse sistema não é muito recomendado, porque se tu tiver o teu neutro rompido, tu tiver o neutro rompido, tu acaba jogando uma fase direto no terra, entendeu? Aí tu pode dar um choque na carcaça. Entendi. Eu vou mostrar para vocês aqui, rapidinho. Só um minuto. À vontade. Então, sistema TN Minha saída de banho está lá fora. Dá uma olhada. Realizado. Trae ela, por favor. Ou seja, todos os terminais. Não? A mamãe trouxe pra dentro. Lá no banheiro. Isso aí, ó. O sistema TN é equipotencializado, ou seja, todos os terminais terra estão no mesmo potencial. Ou seja, ele está aterrando o neutro e está aterrando o terra. Vou fazer um desenhozinho para vocês aí. Quando vocês acabarem, vocês me falam. Tá bom? Esse, por mim está. Por mim está. Pode pagar.
Por mim, suave também. Então, beleza. Olha só. Esse sistema de aterramento aqui, o TN, então, qual é a característica dele? Que o ponto terra está equipotencializado com o neutro e até com o para-raio se nós tivermos. Aí, o sistema TN, ele tem duas variáveis. O sistema TNS e o sistema TNC. Então, quem é o sistema TNS? A gente tem fase R, fase S, fase T, o neutro, mas quem é que a gente tem? O terra. Tem 2 terra? Não, olha. Fase R, fase S, fase T, o neutro e o terra. Aqui o T não é terra, não, é fase. Ah, tá. Aí nós temos a carga. Tá? La primera letra es una R, Thiago. É Ok. R, S, T. E aqui nós temos quem? A nossa carga. Aí eu tenho aqui ligado a fase R, a fase S, a fase Q, o neutro e o aterramento. Tá? Isso está vindo tudo para cá. Só que aqui na origem, ó, eu tenho o quê? O eletrodozinho aqui de terra, que está aqui na terra. E junto desse eletrodo, eu conecto quem? O meu neutro. Aí lá para dentro da casa, eu vou com quem? Eu vou com o neutro e vou com terra. Tá? Thiago, ¿por qué tienen 2T? Arriba del neutro tem una T. Fase R, Sí. fase S, Fase T. fase T, o neutro e o terra. Ok. A ver, un momento. Espera um minuto, vocês copiam aí.
Só um momento, Thiago, que fui a buscar uma caneta a outro color que não tinha. Então, aí. Carga. Tá, vamos lá. Só um momentinho, Aqui, ó. Esse preto aqui é quem? O terra, ó. Tá? Então, qual é a característica do sistema TNC? Eu tenho a fase R, a fase S, a fase T. O neutro e o terra, eles estão o quê? Conectados junto com... Estão equipotencializados, estão no mesmo ponto. Aí lá para o quadro de disjuntor, eu levo o neutro e levo o terra. Que sistema que a gente vê isso aí no dia a dia? Casa? O sistema da casa é assim, né? Mas só, esse sistema aqui é perigoso, sabe por quê? Se eu tenho aqui, por acaso, um rompimento no meu neutro, ou um rompimento no neutro, o que acontece? Eu estou jogando terra direto na minha iluminação, certo? Vou pagar aqui, ó. Eu tenho isso aqui, ó. A lâmpada. Eu tenho isso aqui, ó. Por exemplo, uma lâmpada. Aí aqui eu tenho a fase. E aqui eu tenho o neutro. E eu tenho uma fonte aqui de corrente alternada. A corrente não vai circular assim, ó. Não vai? vai. Uhum. Então, se eu tenho terra conectado aqui, o que vai acontecer se o terra está conectado aqui? Se esse neutro aqui romper, o que vai acontecer com essa corrente? Vamos supor, estou aqui na lâmpada, beleza? Se o neutro aqui romper da fonte, o que vai acontecer? Se eu estou conectado aqui nesse ponto, ó, aonde que eu vou estar jogando a corrente direto? Na terra? Na terra. Só que esse aterramento aqui, por exemplo, onde ele está conectado? Numa geladeira, por exemplo. Então, eu tenho a geladeira lá, aí eu aterrei ela. Eu tenho a lâmpada, certo? Funcionando aqui. Esse carro aqui também está aterrado e ligado no neutro. Se eu tenho uma corrente circulando aqui, o que vai acontecer aqui? Ele vai jogar a corrente para a geladeira? A corrente vai lá para a geladeira. Em vez de proteger, eu dou um choque, entendeu? Então, esse sistema aqui é um pouco perigoso por causa disso. Tá? Ok. E se o neutro Aí, e terra qual for é um o só? outro sistema? É um sistema TNC. Então, o que nós vamos ter? Fase R, fase S, fase T, neutro, não, neutro e terra não, meu. Aqui é um pouco diferente. Aqui a gente vai chamar de
Que é o quê? O que é o PEN? Tô fechando os olhos. Aqui, ó. É surpresa? Alguém sabe o que é o PEN? É surpresa, é surpresa. É neutro e terra num só? Isso, ó. PEN, neutro, e terra, em um único condutor. Isso que significa o PEN. Aí nós temos o quê? A carga. Mesma coisa, ó. O R, o S, o T e o condutor, que a gente chama que é PEN, de aterramento. Então, qual é a diferença do TNC para o TNS? O TNS, a gente leva 2 condutores. A gente faz o aterramento, tá? E leva 2 condutores, o neutro e o fase. E eles estão aterrados. No TNC, a gente leva um condutor único, que a gente chama de PEN. Tá bom? Ok. O PEN é quase um neutro, né? O PEN é quase um neutro. É o neutro também, a gente chama de neutro alternado também. Qual é mais seguro, esse ou o outro? Cara, os dois são a mesma coisa, mas esse aí é mais seguro. É, mas parece ter o mesmo problema que o outro. Não, ele vai ter. Porque se romper, ele joga lá pra carcaça. Pode, deixa eu pegar uma definição com você, tá? Pode ir? Pode. Pode. Beleza. Então, qual outro tipo de aterramento? Bucura, me dá un casaco meu de ahí, ese verde. Sí, que está aquí na. Está aquí na. Esse. Joga pra mim. Sistema Valeu, Bucura. Valeu. PT. Então, vamos lá no sistema TT. O sistema TT.
O que acontece aqui nesse cara? Esse cara aqui, o sistema não é equipotencializado. A gente não tem um circuito só. Nós vamos continuar tendo R, S, T, o neutro, que ele vai estar errado porque é da concessionária. E agora nós temos o quê? A carga. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Thiago, una pregunta. Haste, Haste a ter. Você escreveu aí Haste. É H-A-S-T-E. Não deixa ela sair do quarto, tá bom? Não deixa a menina, tá bom? Tá bom. E aqui, ó, a gente tem um equipamento aterrado. Então, cada equipamento aqui, ele vai ter um terra separado. Então, o sistema TT é o quê? O sistema TT não é equipotencializado, ou seja, cada equipamento tem a sua própria haste de terra. Então, se eu tenho um equipamento A aqui, eu vou fazer um terra para ele. Se eu tenho equipamento B, eu vou fazer um terra para ele. Esse aqui é um dos mais indicados, porque a gente não tem um terra conectado junto com o neutro. O neutro está aterrado, lógico, ele tem que ser, mas eu tenho um terra individualizado. Se eu tiver aqui uma fuga de corrente nessa minha carga, ele só vai para um terra comum. Ele não vai influenciar no neutro. E se eu tiver um rompimento do neutro, eu não tenho corrente circulando no terra. Copiando aí, me fala. Fefe, Felipe, dame una virome azul, hijo. Una caneta azul. Porra. No escribe, no escribe. Por mim está, Por mim também. Então, beleza. Pode apagar? Pode, Ricardo. Pode apagar. Pode apagar sim, tranquilo. A minha água. Me dá aí o meu copo. Não, Felipe. Agora temos que botar um pouquinho de água. Vamos ter outro sistema. O último. Sistema
Cinema. Olha pra você. Vem aqui, né? Sistema IT. É. Contemplado, né? Isso. Beleza. O que eu vou fazer o DBT? Para poster, ¿qué dice? Postergar, para adiar. Ok. Postergar os sistemas. Os sistemas de, Thiago. Oi? Os sistemas de, a última palavra. Pro, De proteção. show. Então esse é o pior deles? Hã? Então esse é o pior deles? Que Não, serve esse só para não é o atrasar. pior. O que acontece? Esse aí, quando a gente tem um sistema, vamos supor, de um hospital, de uma coisa mais sensível, com o sistema de proteção, centro cirúrgico, facilmente, a gente usa esse sistema inteiro. O DR, por exemplo, é uma roupa de armar. Cuidado que tá molhado.
Busca un trapo de afuera, mojalo, estrujilo, cuidado, cuidado que hay xixi. Pode ir? Por mí está. Por mim está. Pode pagar, Cíntia. Pode? Por mim pode também. Então, beleza. O que eu vou fazer agora? Vou fazer aqui. Fe, ahora sacalo de ahí, porque eso tiene millo, lavalo y volví a pasar. Então, como é que a gente tem? Ó? R, S, S, T, R, S, T. Aí a gente tem o neutro, uma impedância e o terra. Aí aqui a gente tem a carga, tem o R, o S, o T, aqui vem o aterramento. Tá? Esse aqui é mais usado em quê? CTI, centro cirúrgico. Tá? Aí vai. Vou ver se eu consigo compartilhar a tela do meu computador com vocês. Não dá certo, não. Vou tentar. Cris. Ah, no, que no va para arriba. Ó, vê lá no meu computador com vocês. Tá, Arthur? Que apareceu.
Aí, pra mim apareceu também. No, estoy con la tela do... O Walter. Walter. Pra mim apareceu, Thiago. Ah, então beleza. Tá todo mundo. Walter. Posso ir lá? Pra mim tá, mas tá falhando, volta. Aí, agora foi. Tá. Clica lá no. Vou desligar o meu celular, que eu não vou usar mais ele não. Então vamos lá. Tá me ouvindo aí? Aham. Pra ver que o celular não saiu, não. Acho que já foi. Funciones do DR. É. Vení, Fé. Parece que anda con montada de caga. Fe. Porra. Está cagando. Te dije, porra. Pero que... Llévala afuera que quiere cagar, mierda. Pero llévala afuera que quiere cagar. Quédate con ella, mierda. Professor, tu tá falando algo? ¿Eh? Eu tô só passando as imagens. Eu não estou vindo. Aí saiu a apresentação. Eu também vi. Não tô ouvindo ele, então não sei. Saca eso y no lo ponga en una bolsa. Tiralo en el baño y apretá el botón. No, con una bolsita y lo tirar en el coso. Abre o microfone do telefone, pô. Só do telefone, que aí a gente vai te ouvir. Foi? Agora foi. Ahora sí. Agora estão te ouvindo. Tá bom. Então vamos voltar lá. Tíralo en el baño. Tá ouvindo? Aham. Aham. Beleza, então vamos lá. Vamos voltar. É que o microfone estava fechado. A gente vai falar sobre DR, tá?
Vou voltar do início. Então, quando a gente falou do IT No, Fe, no, Fe, no, Fe, no, dejá la mía tranquilo. Es porque dejaste las 4 bolsitas llenas de mierda ahí, ¿entendés? Las dejás ahí y vos después te olvidás, no lo tirás afuera. Por eso te lo digo. Sí, pero vos la tirás no lixo, después no, la dejás ahí. Então, um dos dispositivos de proteção é o DR, tá? Ele faz a proteção de quê? Da corrente de fuga, ele usa o aterramento, tá? Limpia, Então, qual é a porcentagem do uso dele? Ele é obrigatório o uso pela Lei 8078 de 90, pela NBR 5410. Por quê? Ele confere segurança pessoal, que nós já falamos, e patrimonial. Por que patrimonial? Se a gente vê uma fuga de corrente, a gente pode ter o quê? Trapo, limpie, escorra, no se lo usa Pode eso. falar. No. Calma. Um curto-circuito, incêndio. Ocupado depois. Curto-circuito, incêndio. Então, a gente também defende o patrimônio. Então, olha só. Aqui a gente tem uma figurinha aqui. O que ele está querendo dizer aqui, ó? Deve ser provido de proteção diferencial residual maior ou igual a 30 amperes. Só que a gente tem o quê? Um banheiro, certo? O circuito que sirva de pontos situados em locais contendo banheira ou chuveiro. Então, aqui, ó, a gente tem a iluminação do banheiro, tem o chuveiro e tem o que aqui? Uma tomada onde? Em cima da pia. Certo? A gente da pia. É correto, Arthur? O quê? É correto a gente ter essa tomada aqui em cima da pia? Acredito que não, né? Eu acho que não. Não é correto. Por quê? A gente está numa área molhada e uma parte de eletricidade. Então, essa foto aqui, ó, desse desenho que a cara fez, também está errado. Tá? Mas não pode Aí, ser aquelas tomadas de externo que tem proteção contra a água? Não, até pode, mas aí é uma tomada especial, uma tomada mais cara, né? Aí no B. Aqui, ó, tomadas no B e no C, onde a gente tem do lado externo da casa, onde pode ter contato de quem? De crianças, de animais, certo? Então a gente tem que colocar o DR, é obrigatório. E também na área de lavanderia, área de serviço, a gente tem o quê? A geladeira, a tomada, então a gente tem que colocar o DR aqui. Na realidade, hoje em dia se pede para colocar DR em todas as tomadas, certo? Então, qual é a função do DR? Proteção contra choque elétrico, proteção contra incêndio, indicação de instalação. Por que a instalação? Fala aí, Ricardo. Lá. Porque a instalação vai ficar mais segura, né? Você vai oferecer uma qualidade melhor na instalação por conta da segurança. Qualquer fuga que tiver, tem um motor lá que está com DR. Qualquer fuga que a gente tiver, ele vai desarmar, porque ele vai saber que está dando ponto de fase, está dando passagem para a terra. Sim. Olha só, sim. Uma coisa que as pessoas confundem muito. O DR, ele não protege contra sobrecarga e curto-circuito. Quem protege contra sobrecarga e curto-circuito? DPS. Não. O DPS protege contra o quê? Contra descarga atmosférica. Descarga atmosférica. E sobrecarga e curto-circuito? É o disjuntor bem dimensionado. Ó, então, olha só. O que a gente tem aqui? A gente tem um gráfico do tempo e o gráfico da intensidade de miliamperagem. Tá vendo, ó?
essa parte aqui, que é o 1, ó, habitualmente a gente não tem nenhuma reação. Por quê? A gente tem uma miliamperagem baixa, um tempo de atuação também pode ser de 0,1 até 10 segundos. Então, o corpo humano ele não sente muito. No 2, ó, que é essa faixa aqui azul, habitualmente nenhum efeito fisiológico perigoso. Então, a gente vai levar um choque, vai dar aquele formigamentozinho e não vai dar mais nada. Aí o 3, que é esse amarelinho aqui, ó. Habitualmente nenhum risco de fibrilação. O que é fibrilação? Parada cardíaca. Isso. É causada pela passagem da corrente elétrica pelo coração, entendeu? Então, olha só. Quando eu tenho uma intensidade de 10 miliamperes em 10 segundos, ó, a minha probabilidade de eu ter uma fibrilação é maior. Tá? Aqui no 4, esse laranjinha aqui, ó. Fibrilação possível. Possibilidade de fibrilação. E o 5, ó, tem uma intensidade maior, risco de fibrilação, probabilidade superior a 50%. Então, a gente está falando aqui de quê? De miliamperagem, ó. De 100 miliamperagem, de 1000 miliamperagem. Então, a gente não está falando de corrente total. 1000 miliamperes é o quê? 1 ampere. Então, a partir de 1 ampere, a gente pode ter risco à saúde. Tá? E quais são esses efeitos? Ó, tetanização, indivíduo não consegue largar o objeto energizado. A gente já falou sobre isso um pouquinho. Por que acontece isso? Que o músculo, ele recebe uma corrente elétrica e ele vai fazer o quê? Fechar. Vai fechar, vai contrair. Aí você não consegue soltar. Parada respiratória, queimaduras e fibrilação ventricular. Esses são os 3 principais sintomas de choque elétrico, tá? Aí o galinha aí, ó, ele enfiou uma chave de fenda, uma colher, alguma coisa assim, numa tomada, sem o DR. O que aconteceu com ele? É com emoção isso. Levou um choque. Então, ó, o DR é para isso, proteção de contato direto. Se ele tivesse com DR aqui, o que aconteceu? O DR ia identificar uma fuga de corrente e ia desarmar. Tá? Aí esse carinha aí também carregando uma escada, aí ele encosta lá no fase, então o que a gente chama de quê? De combustível. Então o que está acontecendo aqui? Ó? O fase está vindo, passando... Faz descarga a terra, né? E carrega para a terra. Isso aqui que a gente chama de tensão de passo também, tá vendo? Ó? O cara tá com um pé no chão e um pé no alto. Então, isso é uma diferença de potencial. Entendeu? Então, isso aqui é um contato direto. E o contato direto, ó. O cara tem uma máquina, a máquina tá dando passagem de corrente, ele encostou na máquina. Aí ele vem e passa. Tá vendo? Aqui a gente já falou de 0,1 até 1 ampere. 1 ampere a gente pode ter uma parada cardíaca. Tá? Aí, ó, falando de novo, ó, sistema TT, a gente tem, ó, o terra de serviço, a gente fala que é o da Enel, o PE, que é o terra de proteção, ó, a gente está levando um terra que está conectando lá no receptor, na máquina, e o neutro que está aterrado também, levando na máquina. Então, o TT, o TN, ele tem TNC e TNS, já vimos isso. O IT, acabamos de ver. Então, então vamos lá. Proteção contra contato direto. Para a proteção de pessoas contra contato direto, o regulamento de segurança preconiza somente medidas preventivas, que em alguns casos podem ser completadas pela instalação do dispositivo DR. Então, ó, o DR a gente pode ter de 6, 12 ou 30 miliamperes.
Tá? O que é isso? É sensibilidade do DR. Quanto menor, mais sensível é. Aí ele dá um exemplo aqui, ó, de contato indireto, ó. Para a proteção das pessoas, contato indireto, é. Para a proteção das pessoas contra o contato direto no regime TT, instala-se no início do circuito um disjuntor ou um interruptor diferencial e liga as massas metálicas do equipamento. Então, o que ele está fazendo aqui, ó? Ele pegou o dispositivo interruptor diferencial e está ligando lá no motor elétrico. Ele está aterrado, tá vendo? Então, se tiver uma fuga de corrente aqui, ele vai identificar e vai desarmar. Tá? Sensibilidade. Varia de 30 mA, alta sensibilidade, a 500 mA. Tá? A 30 mA, a gente fala que é baixa sensibilidade e não protege contra o contato direto. Então, se a gente quer proteger só contra contato indireto, a gente usa de 5 mA e 300. Incêndio de 500 mA e contato direto de 30 mA. Então, no mercado, a gente vai achar essa aplicação aí do DR, tá? Então, vamos lá. Ó, escolha do DR. Como é que a gente escolhe? Ó, primeiro pela corrente de sensibilidade. 30 mA. Se eu quero contra quem? Contato direto. Direto. 100 mA e 200 mA, só contato indireto. E 500 mA para incêndio. Aí o que a gente vai ter que dimensionar? A sensibilidade, a corrente nominal. O que é a corrente nominal? Se eu tiver um circuito lá de 40 amperes, eu vou escolher o de 40 amperes, certo? Uhum. 2 módulos, que é a fase e o neutro, ou 4 módulos, que é quem? Fase e Neutro. Então, ó, tem um exercíciozinho para vocês aí, ó. O circuito de uma máquina de lavar, potência ativa. O que é potência ativa? Não tá ligado. Isso. 720 watts, fator de potência 0,8, é alimentado por um circuito fase neutro, cuja tensão é 127 volts. Dimensione o DR, o DDR, para atender esse circuito. Considera-se a temperatura 30 graus, é um total de 2 circuitos no eletrônico de PVC. Então, o que ela fez aí? Achou a corrente no circuito. Qual é a corrente nominal? 7,1. 7,1. Só que ele considerou o quê? Uma corrente de projeto de 8,9. Ele deu um ganho nessa corrente. Ele aumentou um pouquinho a corrente, tá? Computador, tá. Aí. Aí, ó. Qual que a gente vai usar? Um circuito de quê? De 30 mA, a gente pode ser por contato direto, com uma corrente nominal de amperes. Pode usar o primeiro lá da aba. De 25. De 25, né? Por quê? A corrente do projeto é 8,9 e o menor valor que eu tenho nessa tabelinha aqui pelo fabricante é 25. 25. Tá? Então, como é que ele funciona? A gente tem 2 tipos, toroide e relé. Toroide é isso aqui, ó. Essa bobinazinha aqui, um monte de fiozinho enrolado nele. Tá? Então, vamos lá. Quem consegue me explicar isso aí? Como é que funciona aqui pelo desenho? Alguém consegue? Ó, então vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? Fase. Tá vindo aqui passando pelo
toroide. Toroide. Isso aqui ele mede a corrente. Aí ele vem e liga onde? Na Na carga. carga. No carga. Aí por ele passa o neutro e liga na Carga. carga também. Aí olha só, a corrente entra aqui na fase, passa pelo toroide, vem na carga, volta e sai aonde? Na bobina do neutro. Na bobina do neutro, certo? Aí o que a gente tem? O botão de on-off, o botão de teste, que quando a gente quer desarmar ele, a gente joga uma corrente aqui, ó. Aí a gente liga aqui, fechou o circuito, o que a gente vai fazer? A corrente vai passar por resistência de terra e vai lá no neutro, ele vai desarmar. Ah, Um relézinho de detecção. Ah, esse aqui que é o BR. Ó, na ausência de defeito, corrente de fase igual a corrente de neutro. Então, a corrente que entra é igual a corrente que sai. Então, ó, logo não há corrente induzida na corrente de detecção que é só no relé. Aqui, ó, não tem indução, ó, nessa bobina aqui. Corrente de fase e corrente de neutro. O que acontece se eu tiver um defeito? A corrente de fase, ela vai ser o quê? diferente. Maior que a corrente de neutro. Certo? Se eu tenho um fio e tenho uma bobina, o que eu estou girando aqui? Passando uma corrente elétrica. Magnetismo. Isso. O magnetismo. Se essa corrente aqui do magnetismo, que passa aqui, que gera um campo, é igual a essa, então os campos vão ser o quê? Esse cara aqui, ΔF, que é o campo da corrente de fase, e o campo da corrente de neutro, eles vão ser zero, certo? Uhum. Se eu não tenho nada aqui, essa minha bobina aqui não vai detectar nenhuma fuga. Mas a partir do momento que a minha corrente de fase que entra é diferente da minha corrente de neutro que sai, eu crio um campo eletromagnético, porque minhas correntes são diferentes, certo? Então, o campo da fase vai ser diferente do neutro. Então, eu tenho uma magnetismo aqui dentro. Que esse cara aqui vai identificar e vai acionar o relézinho. Então, nesse caso, a corrente de fase é diferente da corrente de neutro. Tá? Entenderam ou não? Entendi. Ali é a mesma coisa, você está com uma... Aqui eu vou explicar isso para você. Tá? Que entra fasor. A gente até já viu isso, ó. Que são os fasores. Quem são os fasores? Ó, I1, I2 e 3. E 3. Esses cabos aqui tem que dar o quê aqui no meu? Zero. Equilibrado. Por isso que a gente fala que é muito importante a gente trabalhar com pessoas equilibradas, entendeu? Porque quando a gente tem uma proteção dessa, ela não tem uma ilustração aqui, ó. Corrente mais I entrando na carga. Ó. Essa corrente aqui está entrando na carga. Corrente menos I saindo da carga. Então, ó, eu entro por aqui e saio por aqui. Aqui que eu tenho o quê? A fonte, a carga, que é a lâmpada, o amperímetro e o sensorzinho lá do relé. Então, se esse cara for diferente desse, vai ter o quê? Corrente vai ser zero. Igual nesse caso aqui, ó, tá dando uma corrente nula. Se tá dando uma corrente nula, eu não tenho uma passagem. Carga. Isso. Ó, se a corrente não for nula, o que aconteceu aqui nesse desenho? O carinha foi lá e meteu o dedo. O que aconteceu com a corrente? Ela foi... Interrompido.
No, está bom. Isso, ela veio na lâmpada, aí foi no carinha. Então ela dividiu, não foi? Teve uma divisão de corrente. Isso. Se ela dividiu aqui o carinha, a corrente que vai chegar de novo na fonte, ela não vai ser a mesma que entrou. Vocês concordam? Concordo. Ela vai ser menor. Então a corrente é diferente de zero, ela vai armar. Tá bom? Então, ó, as normas que usa isso. IEC, NBS, são normas que criam o DR. Ele pode ser 2 polos ou 4 polos. 2 polos está aqui, ó. Fase e neutro. 4 polos está aqui, ó. Fase e o neutro. Tensão máxima. O que é aqui? O que é tensão máxima? É o valor de tensão que a gente pode ligar nos circuitos. Então, aqui, ó, a gente pode ligar o quê? No máximo 400 volts, fase para fase, que ele suporta. A corrente nominal vai até 100 amperes. O trilho. O que é o trilho? É o encaixe dele, onde eu posso sustentar. Tá? Então, especificação técnica, ó. Esse aqui é de 40 amperes. Quantos polos tem esse cara aqui? 4 polos. 30 miliamperes, que é a sensibilidade dele. A tensão. O que é o E? É a tensão de isolamento, tá? Quanto que ele suporta sem que dar passagem aqui de corrente. Então, nesse caso aqui, a SEB BP, ele suporta 240 volts no bipolar e 415 no tetrapolar. Esse símbolozinho significa que ele é corrente alternada, tá? Ele só trabalha em corrente alternada. E aqui é um botão de desarme. Se eu quiser fazer o teste nele, eu aperto esse botãozinho aqui, ele vai desarmar. O N significa o que o N? Neutro. O neutro, né? Aqui a gente tem a diagrama de ligação. Como é que a gente vai ligar o DR? Vai entrar fase e neutro. Ó. Fase aqui, e no N entra o neutro. Sai fase e sai o neutro. Tá? Ó, aqui a gente tem os tempos de seccionamento. 127 volts, ele pode acionar em 0,8 segundos ou 0,35. E por aí vai. Em cada nível de tensão, o que vão fazendo? Vai aumentando ou diminuindo o tempo de atuação. Aqui, ó, em 440 volts, que é um risco maior, ele desarma em 0,1. Tá? Situação, locais secos ou úmidos. Situação 2, locais molhados. Então, em locais molhados, ele desarma bem mais rápido do que o local seco, porque tu tem uma probabilidade maior de choque. Tá? Ó, todos os fios de circuito passam pelo DR. O neutro não pode estar aterrado para trabalhar com DR. Tá? E o terra não pode passar pelo DR. Ok? Esse aqui é uma das características. Aqui é a mesma coisa, ó. Significa as marcações. 40 amperes. Sensibilidade dele, ó, 0,030 amperes ou igual a quem? 30 miliamperes, né? E a tensão nominal. Exemplo de instalação, ó, no chuveiro. A gente vem com terra lá na carcaça do chuveiro. Aí vem fase e neutro, passa pelo DR e liga o chuveiro. Tá? Depois vocês dão uma olhada. Tu não vai passar esse material, Thiago? Vou.
Olha só no quadro de instalação. A gente vem com fase, neutro e o terra. Ó, a fase e o neutro entrou no DR. Aí o neutro foi lá para o barramento de neutro. E a fase foi para os disjuntores. Então, nesse sistema aqui, toda a instalação está protegida. Mas qual que é o problema nesse sistema? Se eu tiver uma fuga nessa tomada aqui, o que vai acontecer com o circuito todo? Vai cair. Vai Desarmar. desarmar. Então eu tenho que ficar procurando todo o circuito da casa para saber que a fuga está na corrente, está na tomada. Então eu vou perder muito tempo. Isso. Tá? Ó, aqui o que está acontecendo? Ó? Fase e neutro. Aí aqui eu tenho um DR1, que ele vai ligar uma parte das cargas, ó. Aí eu tenho a carga 1A e a carga 1B. O outro DR, que é o 2, eu tenho uma carga 2A e uma carga 2B. Então, nesse caso, se eu tiver uma fuga na carga 1A, eu vou desarmar quem? A carga 1A e a carga 1B. Mas a 2A e a 2B fica preservada. É menos circuito quando fica procurando defeito. Tá? Alguns exemplos que dá. Emenda mal feita, rompimento na isolação, ó, o fio rompe a isolação, está dentro do tubo. Tá? Isso aqui é o sistema de aterramento que a gente já viu. Ó, sistema de terra e proteção. Aqui a gente tem a caixinha do terra, o eletroduto do terra. Aqui a gente tem um eletrodo de terra, onde está botando dentro da terra mesmo, entendeu? O terminal principal de terra, onde a gente vai conectar o cabo aqui na haste, ele só botou aumentou para a gente entender. E desse cabo ele vai lá para o quadro que a gente tá? E a ligação a gente já viu? Você tá aparecendo? Deixa eu ver aqui. E, ó, aqui são as dimensões dele, ó. Depois você pega o manual. Um para todo quadro. Quando a gente coloca um para todo quadro, falta de espaço. Aí qual é a dificuldade para eu encontrar o defeito? Esse é o problema. Um para cada grupo de circuito. Bom custo-benefício. Circuito com maior risco de choque elétrico. Aí agora, um para cada circuito. Esse é o ideal, ó. Ele tem um custo maior, mas é o ideal. Para tomar um DR, para as tomadas do banheiro DR, para o chuveiro DR. Mas se tiver um defeito no futuro, é fácil de encontrar. Na maioria das vezes, um DR para o quadro inteiro dá muito problema. Na maioria das vezes, um DR para o quadro inteiro dá muito problema. Quando você põe único, dá uma série de problemas, porque geralmente algumas luminárias de chapa, geralmente elas têm fuga. E aí você começa a ter um problema de desligar, o quadro começa a desarmar direto, e as pessoas, e na maioria das vezes é ruim de você achar onde está esse problema. É verdade. Eu acho que mesmo que o custo seja mais alto, mas se colocar um DR para cada circuito é muito melhor. Chuveiro elétrico dá fuga direto, isso aí é uma luta. Deixa eu falar um negócio para vocês. Toda vez que vocês forem fazer uma instalação, vamos supor, num restaurante, numa loja, numa lanchonete, mesmo que o cliente fale assim, não, eu não quero colocar DR, que eu não vou jogar dinheiro fora. A gente, como profissional, a gente tem que falar com ele assim, não, cara, você tem que colocar DR sim. Se ele falar, não, eu não vou botar. O que você tem que fazer? Fazer um termo, pedir para ele assinar que ele não quer e ele se responsabiliza contra qualquer dano que acontecer lá. Por quê? Se o cara tem um balcão, o cliente dele lá toma um choque e morre, se você assinou um documento, você é o responsável por isso, tá? Ele vai falar, não, eu sou leigo, eu não sei nada disso, quem foi o técnico que veio aqui e dimensionou. Quem vai sofrer o processo é você, tá?
Não, muito o cara não quer fazer, porque, cara, tem que fazer no jeito, ou você vai assinar, ou você é um outro profissional. Com certeza. Ó, muita proteção com baixo investimento. PR é super importante, o aterramento é importante, porque a gente está preservando vidas. Tá? Gente, o que eu queria falar para vocês sobre aterramento e DR, eu consegui falar até aqui. Na quarta-feira a gente começa uma matériazinha nova. Perfeito. Ok. Tá bom? Uma boa noite para vocês. Vou postar lá agora. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, Thiago. Valeu, Boa galera. noite, galera. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.